Bom dia a todos. Gostaria de frisar aqui, nós estamos fazendo essa gravação hoje na manhã de domingo, aí, dia 26 de abril, isso? Só para que fique registrado aí, pessoal, que você candidato, você que está se propondo a estudar, não tem sábado, não tem sexta-noite, não tem domingo de manhã. Todo o tempo livre que você puder ocupar aí com o teu estudo, faça que vai valer a pena, tá? Então hoje, pessoal, nós estamos indo para a nossa 12ª lei aí, certo? A Lei 12.830, que ela disciplina a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então vamos ver, pessoal. Nós começamos lá com a lei de drogas, fomos para a lei dos crimes hediondos, trabalhamos com a lei do preconceito, abuso de autoridade, fizemos aquela nossa revisão, certo? Trabalhamos com a tortura, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com o desarmamento, certo? Com o desarmamento, depois com os crimes lá do Código de Defesa do Consumidor, com a lei dos crimes ambientais, juizados especiais criminais, certo? E por fim o Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando a vocês que existe aquela errata a ser corrigida ali das causas que impedem a aplicação do Juizado Especial Criminal que está na apostila do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então não esqueçam de corrigir isso, pessoal. Que impede os benefícios, ela vem ali elencando os benefícios da Lei de Juizados Especiais, tranquilo? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é dar uma passada de olhos lá na Constituição Federal, artigo 144, certo? Muito embora eu acredito que o professor de Direito Constitucional de vocês vai esmiuçar isso. Esse artigo, pessoal, vocês têm que obrigatoriamente ter decorado, certo? Então, o que eu vou pedir nesse momento? Que vocês deem um pause, peguem a Constituição Federal de vocês, seja no computador, modo físico, seja lá o que for, abram para que vocês possam acompanhar. Eu vou fazer uma leitura, então, desse artigo 144 e quero conversar alguns aspectos constitucionais com você a respeito da segurança pública. Por quê? Para a gente entender todo o arcabouço da segurança pública na sociedade brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, aquilo que vai afetar diretamente na vida dos senhores como investigador de polícia ou como papiloscopista, certo? Para você compreender a relação entre as instituições, certo? E também para que você possa daí então compreender qual que é o conteúdo e qual que é o direcionamento que essa Lei 12.830 lá do ano de 2013 nos trouxe. Embora ela seja uma lei pequena, nós vamos trabalhar aí basicamente 3 artigos, pessoal. E ela traz muito reflexo ou muitos reflexos no dia a dia da atividade policial. Tranquilo? Então vamos ver, pessoal. Artigo 144. A segurança pública é um dever do Estado. Primeira coisa que você tem que saber. Direito e responsabilidade de todos e é exercida para a preservação da ordem pública, anotem isso, sublinhem, para a incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, pessoal, nós vamos ver aqui, certo? Que nós temos 6 instituições: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiro, Polícias Penais, agora trazido por uma emenda constitucional 104 do ano de 2009. Então marquem essas polícias penais federais, estaduais e distritais, ou seja, a criação da polícia penal, tranquilo? Com previsão constitucional. Isso aqui sempre foi uma demanda aí das guardas prisionais e hoje a polícia penal ela é constitucionalizada, gente. Precisa saber disso, muito importante. Gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte aspecto. A infração penal e o combate da infração penal, para nós aqui, segurança pública,
nós temos que ter noção entre dois momentos. Antes dela acontecer e depois dela ter acontecido, certo? Por que isso, pessoal? Porque existe a polícia preventiva, certo? Que ela tenta, de uma determinada maneira, coibir a prática da infração penal, certo? Com inúmeras medidas e políticas de ação aí, em especial, pessoal, ela tem que aparecer, por isso que a gente fala que é uma polícia ostensiva e, consequentemente, a melhor forma de fazer isso, como é que é? Usando farda, usando uniforme, usando carro caracterizado, tranquilo? Basicamente, nos estados, nós vamos ver o que é aqui? Polícia Militar e, eventualmente, Corpo de Bombeiro, embora os trabalhos sejam um pouco diferenciados. Mas vamos trabalhar aí com Polícia Militar, certo? Então, a polícia preventiva, que ela foi desenhada no arcabouço jurídico para agir antes do cometimento do crime, ou até que ele esteja acontecendo, para impedir que ele realmente aconteça. Tranquilo? Eventualmente, agir logo depois que aconteceu. Mas a ideia é mais ou menos essa. O momento consumativo da infração penal, certo? Muito bem. Aconteceu a infração penal. No ordenamento jurídico, pessoal, independente da tua ideologia, do teu apreço, da tua leitura, seja ela qual for, independente disso, no arcabouço jurídico, depois do acontecimento da infração penal, certo? Nós precisamos aí de um órgão, de uma instituição de segurança pública que promova a investigação, que ele colha, essa instituição que venha colher indícios de autoria, que precisa colher toda aquela materialidade do crime, certo? Para fornecer, então, elementos suficientes para que o Poder Judiciário julgue uma ação aí que seja eventualmente proposta para o Ministério Público. Ou de uma outra maneira colocada, precisa fazer a coleta desses elementos probatórios aí, ainda que de caráter indiciário, a maioria deles, para que o titular da ação penal, quem que é o Ministério Público, ele promova então a ação penal e dê início à persecução penal. Tranquilo? O que eu estou querendo mostrar para vocês, pessoal? Nesse momento aqui, nós encontramos juridicamente a atuação da Polícia Civil, certo? Teoricamente, a Polícia Civil ela foi desenhada, pessoal, para ser uma polícia judiciária, ou seja, ela auxilia o Poder Judiciário aí, levando esse conjunto probatório, cumpre ordens judiciais, realiza diligências aí, sempre no auxílio do Poder Judiciário, sob a fiscalização e acompanhamento do Ministério Público. O que nós estamos falando? Polícia Civil, pessoal. Então, a princípio, seria uma polícia não uniformizada, não caracterizada, porque o indivíduo não pode se mostrar para ele conseguir fazer aquele trabalho de investigação. Então, na teoria, pessoal, nós temos basicamente essas duas divisões aí, entre uma polícia preventiva, certo? E uma polícia investigativa. Por que isso, pessoal? Teoricamente, certo? Não há justificativa, por exemplo, para a Polícia Militar andar sem farda, porque o propósito dela é um propósito perante a população, salvo a apuração de infrações internas. Ela tem um propósito perante a população de gerar uma imagem de segurança pública, por isso fardada. Ao passo que a Polícia Civil, enquanto uma polícia investigativa, ela tem que andar desapercebida para a população, certo? Então vamos ver, pessoal. Nós temos a Polícia Federal, que seria essa polícia que nós estamos conversando aí, uma polícia judiciária no âmbito da União, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil dos Estados, certo? Polícias Militares e Corpos de Bombeiro e as polícias penais agora, certo? Daí, pessoal, essas definições aqui que o artigo 144 traz, parágrafo 1º falando da Polícia Federal, nós vamos fazer uma breve leitura aqui, mas você precisa saber sim qual é a atuação da Polícia Federal,
muito embora o teu concurso seja direcionado para a Polícia do Estado, Polícia Estadual, mas você, como operador de segurança pública aí, você tem que ter muito claro isso na tua cabeça, qual é a atribuição de cada instituição. Então veja, a Polícia Federal, ela apura infrações penais contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações, sublinha aqui pessoal, outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então isso aí vai ser regulamentado e quando que a Polícia Federal pode atuar em infrações penais que tenham repercussão interestadual e internacional. Tranquilo? Segundo momento da Polícia Federal, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Pessoal, a Polícia Federal basicamente vai agir no tráfico de drogas de larga escala, aí, quando tiver interesse interestadual e internacional, mas o tráfico de drogas nos estados aí é combatido pelas polícias civis de forma investigativa, de forma repressiva pela polícia militar, certo? Amanhã depois você, como investigador de polícia, vai acabar caindo lá na delegacia de drogas, certo? O famoso DENARC. Então vamos lá, pessoal. Exercer a função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, tranquilo. Nada mais do que as fronteiras, veja, fronteira por mar, por ar e por terra, certo? Exercer com exclusividade Polícia Judiciária da União. Pessoal, anotem aqui, depois nós vamos conversar, a celeuma que essas previsões constitucionais podem suscitar, certo? E suscitaram, e você precisa, ainda que você não tenha um estudo mais aprofundado, mas você precisa sim saber de onde que são determinadas discussões que se tem aí, especialmente no mundo jurídico, mas também de uma maneira um pouco mais cotidiana aí na área de segurança pública. Então veja, exclusiva para infrações penais, para apuração, para atuação de Polícia Judiciária da União, tranquilo? O que é a Polícia Rodoviária Federal? É um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Tranquilo? Não vou adentrar na rodoviária. Rodoviária Federal também tem aqui a previsão de ser um órgão organizado e mantido pela União, certo? Parágrafo 4º. Esse daqui, pessoal, é muito importante, tem que decorar, sublinhar, marca X. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem. Pessoal, veja, nós estamos fazendo uma introdução aqui para a Lei 12.830, que ela disciplina a investigação criminal realizada por delegado de polícia de carreira. A direção da Polícia Civil, constitucionalmente, aqui, por causa desse parágrafo 4º, ela é incumbência do delegado de polícia. Tranquilo? Então, nós vamos ver aí, nós já estamos começando a entender por que a Lei 12.830 veio fazer esse rol de atividades aí que são exclusivos do delegado de polícia. Tranquilo? Então, vamos lá. Parágrafo 5º. Polícias militares. Cabe à polícia ostensiva, que a gente estava falando, preservação da ordem pública, corpo de bombeiro militar, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. Sublinhe isso, pessoal, volta e meia, aparece em prova aí, a vinculação aí que o corpo de bombeiro desenvolve atividade de defesa civil, certo? Muito importante isso, é preciso saber. Bom, parágrafo 5º, pessoal, vai ter que decorar isso.
as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Tranquilo? Então, pessoal, essa lei aqui é de 2019, a criação das polícias penais. Você precisa, sim, obrigatoriamente ter em mente, ter decorado, certo? Vamos lá, pessoal. Parágrafo 6º fala que as polícias militares e corpo de bombeiro são forças auxiliares e reservas do Exército. Tranquilo? Precisa anotar isso. Subordinam-se juntamente com as polícias civis. Veja, então a polícia civil se subordina. E a polícia penal também, se ela for polícia penal estadual, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O que está dizendo aqui, pessoal? Tanto a polícia civil como o corpo de bombeiro, como polícia penal estadual, e você, policial civil, vai se subordinar quem? Ao governador. Top de linha, governador de estado. Tranquilo? Depois nós vamos ver o governador de estado. Desculpe, vocês vão ver, né? Governador de estado, no meio, aí o secretário de segurança, no meio o delegado geral e assim por diante. Certo? Então vamos ver aqui, pessoal. A lei disciplina a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, certo? E adentra aqui, então, na guarda municipal. Pessoal, então o que disso tudo que nós falamos aqui, o que nós vimos? Polícia Civil, certo? Promove a investigação de infrações penais que já aconteceram, certo? Eventualmente aparece aí, porque nós já conversamos aí até muitas vezes na forma de serendipidade, de infrações que vão ser cometidas, certo? Mas, constitucionalmente falando, a atribuição da Polícia Civil é voltada para a investigação, certo? E, como tal, mais próximo disso, é uma polícia velada, não uma polícia ostensiva, certo? Que ela age aí para colher indícios, então, que apontem a autoria, certo? E colher todos aqueles elementos de materialidade que a infração deixa. Depois vocês vão ver, né? Lá no Código do Processo Penal, as infrações transeuntes e não transeuntes, certo? Aquelas que deixam vestígios e as que não deixam vestígios, e toda infração que for não transeunte, ou seja, ela não é passageira, certo? Ela deixa vestígio, vai ser realizado o exame de corpo de delito, tranquilo? A partir desse exame de corpo de delito, dessa coleta de todo o conjunto do que ficou de vestígio, vamos dizer assim, da infração, o delegado de polícia vai acabar colhendo. Como? Com a ajuda de você, auxiliar da autoridade policial. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Com isso, o que nós temos que ter em mente antes de entrar na lei propriamente dita 12.830. Até que ela tenha sido promulgada, nós tínhamos aqui o artigo 6º do Código Penal, disciplinando quais eram as atitudes primeiras que o delegado de polícia deveria adotar assim que ele tivesse conhecimento do cometimento de uma infração penal. Então vamos passar os olhos aqui no Código de Processo Penal, pessoal, só para compreender o que era basicamente disciplinado nele e o que veio esclarecido de uma maneira incisiva nessa lei 12.830. Então vamos lá, pessoal. Logo que tiver conhecimento, artigo 6º, Código de Processo Penal, certo? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, primeiro, dirigir-se ao local, providenciando-se para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Então, pessoal, em regra, aconteceu ou tomou-se conhecimento
de uma infração penal, dever da polícia, certo? O delegado de polícia vai determinar que você é auxiliar da autoridade, se dirige então com a sua equipe para o determinado local de crime, certo? E vão isolar a área. Primeira coisa, não pode ficar catando balinha no chão, vendo gotinha de sangue, levanta a blusa, nada. Você tem que manter absolutamente imexível, como diria o nosso amigo Magno, de forma íntegra, a cena do crime. Para quê, pessoal? Para que a perícia possa ali comparecer e fazer aí um laudo minucioso de todas as intercorrências que possam ser deduzidas, certo? E aquilo que puder ser verificado. Tranquilo? E é uma das atitudes mais importantes, pessoal, principalmente para evitar que a população, para evitar que o curioso chegue ali, mexa, veja, retire muitas vezes objetos do local. Tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Isolamento da área da cena do crime, certo? E é isso que você vai acabar fazendo. Então veja, será que é importante que você saiba disso ou não? Primeira coisa, chegou, isola e não mexe. Ponto. Tranquilo? Segundo, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então veja a seguinte, pense na seguinte situação. Você se dirigiu ao local do crime, isolou a cena, certo? Chega o pessoal da perícia, tranquilo? O pessoal da perícia vai lá, faz uma perícia irretorquível, como é comum que a nosso Instituto Criminalística trabalhe, brilhantemente, certo? Vai lá, faz um laudo, fotografa, filma, mede, enfim, tudo aquilo que for possível e necessário. Croquis, enfim. Terminou aquilo ali, a perícia libera. Olha, nós já temos aí condição de perpetuar essa cena do crime. O que a polícia vai fazer? Vai apreender tudo que tiver relação com aquele fato, com aquela infração penal, certo? Muitas vezes, quem que vai recolher isso aí? Você, agente da autoridade policial. Outra coisa, então preste atenção, essa é uma outra atribuição da Polícia Civil, certo? Colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e das suas circunstâncias. Então, pessoal, você já pegou aquele conjunto material que a perícia utilizou para fazer o trabalho dela, tranquilo? Aí o que você, policial, vai acabar fazendo? Pergunta para um, pergunta para outro, colhe informação de quem viu, quem pode ter visto, o que estava acontecendo. Isso daí depois nós vamos ver, pessoal, que vai fazer parte de um relatório teu, agente da autoridade policial, que a autoridade policial vai acabar introduzindo lá no inquérito, na investigação dele. E ele vai acabar conduzindo você. Faça isso, pergunta para aquele fulano. Você viu isso, você viu aquilo. Então você vai ter que colher absolutamente todas as provas que sejam possíveis e que tenham vinculação com a realização daquela infração penal. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. O que acontece? Se for possível, a autoridade policial vai fazer o quê? Ouvir o ofendido. Então, quem que é a vítima do crime? Fulano de tal, salvo o crime de homicídio consumado, né, pessoal? Enfim, ou lesão corporal, que o indivíduo esteja internado, vai ser no momento oportuno, mas, tendo a vítima, vai ser ouvida a vítima para entender, ou pelo menos para saber qual que é a versão dela sobre os fatos. Tranquilo? Pessoal, peço para vocês anotarem aqui. Ouvir o indiciário com observância no que for aplicável, no disposto do capítulo 3º do título 7º desse livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele tenha ouvido a leitura. Veja, esse inciso 5, pessoal, fala em indiciado. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na lei 12.830, essa que nós estamos começando a estudar agora, certo? Para tentar compreender o que é o ato do indiciamento. E, de uma forma legal, hoje ele tem uma certa característica, uma responsabilidade própria, certo? Hoje nós vamos ver lá que ele é um ato
exclusivo do delegado de polícia, certo? Ninguém vai requisitar, vai mandar, não. O delegado de polícia que vai decidir pelo indiciamento ou não, de acordo com o lastro mínimo probatório que ele colher. Nós vamos ver a natureza desse indiciamento, mas eu quero que você anote aqui, ouvir o indiciado. Mesmo que ele não seja indiciado, nós já vamos ver se ele for aí um acusado, certo? Vai ser ouvido também, certo? Se necessário e possível fazer o reconhecimento de pessoas e de coisas, certo? Caso exista aí algum tipo de contradição entre o que uma pessoa fala ou o que outra pessoa fala, o que o delegado vai poder fazer? Uma cariação. Coloca um na frente do outro e tenta estabelecer aí debates orais, dentro do possível, para ver quem que possui a verdade. Então veja, possibilidade também que o delegado de polícia tem proceder a essa cariação. Com certeza você vai acabar participando dessa diligência, certo? Veja, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico e, se possível, fazer juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Então, havendo identificação, quem que vai fazer? Você, papiloscopista, certo? Faz a identificação datiloscópica, certo? Vão requisitar aí para o Instituto de Identificação quais são as características do indivíduo, e esses dados aí vão fazer parte, então, dos autos do inquérito, quiçá do auto de prisão em flagrante, certo? Nono, pessoal, vai averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuam para a apreciação de seu temperamento e caráter. Pessoal, isso daqui faz parte da tua atribuição também. Você vai estar auxiliando o delegado de polícia no sentido de compareceu no lugar do crime, isolou a área, permitiu que a perícia faça o seu trabalho, recolhe todo aquele material que foi periciado, certo? E vai ouvir o que aconteceu, vai tentar entender de populares ou de pessoas vinculadas àquele momento, aquele fato, aquela infração penal, certo? Para tentar compreender exatamente isso daí. 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e, se possuem alguma deficiência, em nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicados pela pessoa presa. Veja, pessoal, essa daqui é uma inovação lá de 2016. Eu acredito que para vocês não seja tão significativa, certo? Mas é uma diligência importante, certo? Que entrou aí no ordenamento jurídico em 2016, como forma de preservar aí a integridade, o bem-estar aí de pessoas com deficiência, certo? E de filhos de presos. Tranquilo? Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal? Primeiro, que a Polícia Civil tem uma previsão constitucional, certo? Que constitucionalmente ela é uma polícia judiciária, certo? Que ela é subordinada, então, ao governador de estado e que ela é voltada para a apuração de infrações penais que já aconteceram. Tranquilo? Então, prestem bastante atenção, pessoal, que nesse contexto nós vamos ver aí as atribuições trazidas na Lei 12.830. Bom, outro ponto espinhoso que nós vamos ter que tratar antes de entrar na Lei 12.830. A possibilidade ou a exclusividade do delegado de polícia realizar a investigação criminal. Veja, hoje, pessoal, tranquilo, concorde ou não estou defendendo nenhum ponto de vista aqui, mas é pacífico
na nossa doutrina e na nossa jurisprudência que o Ministério Público pode sim realizar investigação criminal, certo? Nós já vamos entender da onde essa discussão. Bom, então se cair na tua prova, pode. Só que a Lei 12.830, ela disciplina a investigação criminal realizada exclusivamente pelo delegado de polícia, certo? Então compreenda, não é que veja, quando a lei foi editada, ela veio sim para tentar trazer a exclusividade da investigação policial para o delegado de polícia, certo? Bom, tentou-se então, com essa interpretação, tirar a possibilidade do Ministério Público de realizar de per si as investigações criminais, certo? Isso, depois de inúmeras discussões, inúmeros embates, certo? Ficou pacificado que o Ministério Público pode sim fazer investigação criminal, mas não é essa investigação criminal. Ele não vai ter à disposição dele inquérito, nós vamos ver daqui a pouco que ele não vai indiciar, enfim, que são, em especial o indiciamento, pessoal, nós temos que ter em mente, um dos atos mais importantes ali, e exclusivos da Polícia Civil a cargo do delegado de polícia, tranquilo? Só para que vocês compreendam, pessoal, eu não acredito que possa aparecer na prova de vocês, aqueles que defenderam e que defendiam a possibilidade do Ministério Público investigar, o que eles falavam? Eles desenvolveram aí a ideia da teoria dos poderes implícitos, ou seja, se o Ministério Público ele é titular da ação penal e a ação penal busca então a apuração da autoria e da materialidade, comprovação de quem é o responsável por determinada infração penal, implicitamente ele teria à sua disposição todos os mecanismos possíveis e imaginários legais à sua disposição para fazer a coleta desses elementos aí que iriam subsidiar então a sua denúncia e o desenrolar da ação penal, certo? O que o delegado de polícia falava? Pelo artigo 6º do Código de Processo Penal, certo? A investigação policial, a investigação criminal, desculpa, certo? Ela é exclusiva da polícia civil, inclusive, certo? Que é uma polícia judiciária, destinada aí à coleta de indícios para subsidiar aí a ação penal. Portanto, o Ministério Público não poderia usurpar, por assim dizer, a função do delegado de polícia. Essa questão por muito tempo foi trazida aí com grandes discussões no mundo jurídico, nos tribunais, aí discutiu-se muito, por quê? Porque a defesa, em regra, acabava querendo anular essas ações penais que tinham sido subsidiadas aí por investigações realizadas exclusivamente pelo Ministério Público. Tranquilo? O que aconteceu, pessoal? Lá em 2013, vem esta lei 12.830, que daqui a pouco nós vamos entrar nela, certo? E tenta estabelecer, até por um lobby aí da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, a atribuição exclusiva da investigação criminal à Polícia Civil, dirigida então pelo delegado de Polícia Carreira. Essa questão, pessoal, acabou sendo, de novo, veio à tona, qual que seria o fundamento legal disso, e se poderia ser entendida então como a lei outorgando aí a exclusividade da investigação policial para o delegado, para a Polícia Civil ou não, e o que se estabeleceu, pessoal? Que a investigação criminal desenvolvida então pelo delegado de polícia é regida por essa lei. Então essa lei aqui, em conjunto com o artigo 6º do Código de Processo Penal, vai estabelecer os parâmetros
da atuação do delegado de polícia. Tranquilo? Mas, tomem cuidado, isso daqui não exclui a possibilidade do Ministério Público realizar também investigações criminais, só que com procedimento de investigação criminal, o famoso PIC, certo? E com os mecanismos que a lei orgânica e as portarias do Ministério Público disciplinam. Tranquilo? Existe muito questionamento sobre isso, qual que seria melhor, se o indivíduo ser denunciado e ter respondido antes um inquérito policial, saber o que está acontecendo, uma maior possibilidade de defesa, uma maior possibilidade de acompanhamento. Pergunta-se então se um Ministério Público, se um promotor investigou, será que ele vai ter a tranquilidade no momento de avaliar que aquilo efetivamente não aconteceu e não oferecer denúncia? Existem aí, pessoal, inúmeras posições a favor e a contrário da investigação criminal realizada pelo Ministério Público, saibam disso. Se eventualmente aparecer na prova de vocês hoje, tem que marcar que pode, por mais que você não concorde com isso, ou defenda um outro posicionamento, certo? A minha preocupação é que você acerte a questão na tua prova, tá? E que a investigação criminal realizada pelo delegado de polícia vai ser então disciplinada por essa lei de 2013. Tranquilo? Eu espero então que a gente tenha conseguido contextualizar a Polícia Civil, contextualizar a função e a missão da Polícia Civil e trazer para vocês aqui como que estava até a edição dessa lei o regramento das atitudes que seriam adotadas pelo delegado de polícia. Tranquilo? Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos parar um pouquinho aqui, fazer um intervalo e no próximo bloco nós vamos adentrar então de uma forma tranquila nessa lei 12.830. Tranquilo? Então daqui a pouquinho nós voltamos aí e vamos entrar no estudo da lei propriamente dita.